Muito bem, nossa aula vai começar. Nós vamos falar um pouco das proteínas, a substância que se encontra em maior quantidade do nosso corpo e é uma substância que está inteiramente ligada a todas as partes do nosso corpo, do fio do cabelo aos hormônios, estrutura celular. Então são essas substâncias que nós vamos conhecer alguns conceitos, características e um pouco do metabolismo das proteínas ou a síntese proteica. Vamos lá? Vamos começar? Então, o que são proteínas? Então, veja, assim como o glicogênio, o amido, a celulose, né, os lipídios, eles são polímeros formados de partes menores, que são os monômeros. Os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Então, olha aí a imagem, essa aqui é um aminoácido, são substâncias orgânicas formadas por dois grupos. De um lado tem um grupamento amino, do outro tem o agrupamento ácido carboxílico. Por um processo de ligação peptídica, você tem a junção de vários aminoácidos formando uma proteína. Então, o que vem a ser a ligação peptídica? Você tem a saída do hidrogênio de uma ponta com a entrada do grupamento amina na outra ponta. E aí você vai tendo um encadeamento. Uma curiosidade sobre as proteínas. As proteínas é uma molécula desidratada, porque à medida que vai fazendo a junção dos aminoácidos, vai havendo a perda de uma molécula de água. Não esqueça disso. Função das proteínas, né? Então, ela participa da construção da matéria viva. Então, crescimentos, reparos. Então, lá na síntese proteica, né, que nós vamos ver, a partir do código genético, a partir das informações do DNA, você tem no final, né, do processo de transcrição, tradução, você tem a produção de uma proteína que vai ser utilizada em uma parte do corpo. Então, à medida que nós vamos crescendo, todo o corpo ele cresce proporcionalmente, porque as informações genéticas estão guiando, né, as proteínas estão sendo formadas e a estrutura do corpo, bem como órgãos, células, tecidos, órgãos, funções, todo esse processo equilibrado são formados ou tem a participação principal das proteínas. Lembrando que isso vem desde o código genético. Tem a função de regulação do metabolismo, ou seja, a maior parte dos hormônios tem natureza proteica e lipídica, mas a maior parte proteica. E participa de reações orgânicas, como as enzimas, né? As reações enzimáticas. Eu tenho defesa, que são os anticorpos, e o transporte, que é a hemoglobina, né, no processo de oxigenação. Então, você vê que ela participa de áreas importantíssimas do corpo, das funções, dos órgãos vitais. E, para conhecimento, né, a proteína ela é formada por 20 tipos de aminoácidos. A combinação desses 20 tipos de aminoácidos configura os vários tipos de proteínas que nós temos. Então, eu tenho proteínas que são responsáveis pela defesa do organismo, eu tenho proteínas que dão origem aos vários tipos de hormônios. Então, são proteínas formadas a partir do código genético, a partir da combinação de aminoácidos diferentes. E aí, assim, para cada aminoácido, para cada trio de aminoácido, cada 3 aminoácidos, eu vou ter um códon. E a combinação, cada códon é um aminoácido e a combinação desses aminoácidos vai formar uma proteína mediante a necessidade do organismo. As proteínas elas diferem devido à quantidade de aminoácidos na cadeia, tipo de aminoácido, aquilo que eu falei, e sequências diferentes. Então, a proteína responsável por gerar um anticorpo, ela é diferente de uma proteína responsável por gerar um tipo de hormônio e assim sucessivamente. Então, o que vem a ser a ligação peptídica, né? Uma ligação extremamente importante, porque ela permite, à medida que os aminoácidos vão se combinando e dando origem a uma proteína, então a ligação que faz isso ela é chamada peptídica. Por quê? Lá como eu falei, o aminoácido ele é formado numa extremidade ácido carboxílico, na outra extremidade é o grupamento amino. Então, lá no hidrogênio do ácido carboxílico, aquele hidrogênio sai e o grupamento amino vai entrar, dando origem a um terceiro grupamento, que é o grupamento amida, né? Então, a proteína em si ela é uma poliamida.
No primeiro eu tenho um grupamento ácido carboxílico, no último eu vou ter o grupamento amino e no meio uma sequência de amidas. E lembrando, né, a proteína é uma substância desidratada, porque à medida que essas junções vão ocorrendo, vai haver a perda de uma molécula de água. Então, quais são os alimentos, né, ricos em proteínas, né? Você tem carnes, algumas sementes, né, o ovo e assim por diante. Então, são alimentos ricos em proteínas. As proteínas são aminoácidos e eles podem ser classificados mediante a exigência do organismo. Lembra? À medida que o corpo vai crescendo, se reorganizando, a mensagem é necessidade de proteínas, então o organismo vai produzindo mediante aquilo que é necessário numa determinada área, em um determinado metabolismo. Existem dois tipos de aminoácidos, os essenciais, que o organismo não consegue produzir, então a gente traz eles a partir da alimentação, e os não essenciais, que são aqueles sintetizados produzidos pelo organismo. Então veja, eu me alimento de alimentos ricos em proteína, então aquele alimento vai ser catabolizado em aminoácidos. A proteína vai ser quebrada em aminoácidos que vai para o interior da célula e vai ser, esses aminoácidos livres, né, vão estar lá na região do núcleo. Então, vai ser captado pelos ribossomos e ali vai fazer a leitura do código genético, a gente vai ver daqui a pouco. E aí vão ser produzidos novas proteínas, né, mediante a necessidade. Quais são os aminoácidos essenciais ao ser humano? Isoleucina, fenilalanina, metionina e outros, né? São, dentro daqueles tipos de aminoácidos, né, existem 20 tipos, esses aqui são alguns. A falta de proteína, ela também está ligada à desnutrição, né? O Brasil e o mundo, né, é conhecido ainda por ter uma grande população nessa faixa de desnutrição. E a falta de proteínas é uma das substâncias ligadas à desnutrição. Nós temos, por exemplo, o marasmo, né? É a subnutrição gerada pela ingesta insuficiente de nutrientes. E hoje essa população, né, geralmente crianças e adolescentes, são tratadas com ração, né, ou alimentos preparados, ricos em proteínas e outros nutrientes para suprir a necessidade do corpo. A anemia falciforme é a substituição do aminoácido glutâmico por valina. Então você vê, lembra que a gente já falou, né, dessa questão de todo o metabolismo, todas as funções, todos esses nutrientes, eles trabalham paralelo e em equilíbrio. Por falta de nutriente ou por algo, né, dependendo do contexto, há uma quebra desse metabolismo, então eu vou ter algum problema de saúde. Nesse caso, é a hemácia falciforme, né? Ela não vai conseguir fazer o processo de oxigenação correta, gerando esse tipo de anemia. Veja que é a substituição de um aminoácido. O aminoácido é o glutâmico e aí, por questão genética ou por algum fator externo, substituído por um outro aminoácido e ela fica uma hemácia disforme e aí incapaz de realizar a sua função de transporte dentro da circulação sanguínea. Há um conceito importante, né? Quando é que a proteína ela é desnaturada? Que fatores fazem com que a proteína desnature? Veja bem, a proteína, para ela funcionar, para ela trabalhar, cada uma no seu setor, eu preciso ter uma temperatura ideal e um pH ideal, né? Então, acidez e temperatura são os dois fatores que fazem com que a proteína quebre, né? E ela se torne disfuncional. E nós precisamos, né, guardar essas informações. Então, por exemplo, por que quando eu estou quando eu estou me alimentando, né, ingerindo alimentos, eu não posso estar comendo e bebendo água ao mesmo tempo? Porque a água, ela altera, né, esse processo metabólico da proteína, ela vai alterar todo o pH do meu aparelho digestivo,
nesse processo não vai haver a quebra da proteína em ácidos, né, em aminoácidos, e aí você tem uma quebra do processo de digestão e metabolismo correto desses aminoácidos, né? Então, tem fatores que favorecem ou prejudicam o metabolismo das proteínas, dentre eles acidez e temperatura. Diferença entre proteínas simples e proteínas conjugadas. As simples são compostas unicamente por aminoácidos e as conjugadas são formadas por aminoácidos, lipoproteínas e glicoproteínas. Lembra aquilo que eu falei? Que todo o metabolismo, seja dos carboidratos, seja dos lipídios, proteínas, eles ocorrem paralelamente, mas eles são interdependentes. Então, não tem como eu acabar com toda a gordura do meu corpo, porque ela é necessária para armazenar energia e estrutural. Não tem como eu acabar com toda a glicose do meu corpo, porque eu preciso da minha energia primária e uma questão estrutural, entre outras funções. Função das proteínas, né? Então, primeiro é o transporte. Então, elas transportam substâncias no organismo, né? Então, eu tenho a hemoglobina, as lipoproteínas HLD e LDL, né, que se transportam colesterol. Tem a função do movimento, elas estão presentes na constituição dos músculos, né? Ali no processo de distendimento e alongamento, né? A actina e miosina. Então, é a função estrutural das proteínas extremamente necessárias. Então, estrutural, além da participação dos músculos, né, lá da actina e miosina, eu tenho colágeno, né, extremamente importante porque possibilita a resistência e a elasticidade. A defesa, eu tenho a produção, né, a organização, estruturação, potencialização do nosso sistema de defesa, nosso sistema de imunidade, que são os anticorpos, reguladoras, que são os hormônios. Então, lembra, eu tenho órgãos que produzem e liberam hormônios, e esses hormônios coordenam o metabolismo. Catalíticas, que são as enzimas. Então, desde o momento que eu me alimento desses nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, eu preciso de proteínas específicas para iniciar o processo de catabolismo desses nutrientes, que são as enzimas. Transporte, hemoglobina e lipoproteínas, e o movimento lá dos músculos da actina e miosina, que permite, né, a distensão e a contração dos músculos, permitindo todo e qualquer tipo de movimento no nosso corpo. Vamos falar um pouquinho das enzimas, né? Como eu já falei. Eu vou me alimentar de carne, um alimento rico em proteína. Aquela proteína ela não vai entrar daquele jeito no interior da célula. Então, ela precisa ser catabolizada, metabolizada, desde a mastigação até chegar no aparelho digestivo, até elas se tornarem aminoácidos e os aminoácidos entrarem para a célula e participar da síntese de proteína. Então, para cada tipo de substrato nutriente, eu tenho uma enzima específica. A enzima da proteína não vai atuar na enzima do carboidrato, que não vai atuar para a quebra das moléculas de lipídios, né? Então, cada tipo de enzima você tem um substrato e o produto final dessa reação, que são os monômeros. Então, exemplos, né? Protease, lipase e lactase. Então, protease é um tipo de enzima específico para a proteína, lipase é um tipo de enzima específica para os lipídios e a lactase é um tipo de enzima específica para carboidratos. E então, a questão interessante, né? Como eu já falei, para a enzima fazer esse processo catabolítico correto e adequado, é necessário considerar o efeito da temperatura e o pH. Se não for temperatura corpórea e o pH ideal da boca, do aparelho digestivo, a enzima, ela desnatura, a proteína desnatura e o processo de catabolismo ele fica falho. Ou seja, os aminoácidos que eu vou necessitar, que estão presentes no alimento, não vão chegar na célula e aí você vai desencadear uma série de problemas. Tipos de enzimas. Eu tenho as simples, que é só aminoácido, e as conjugadas, que eu tenho a proteína e outras substâncias químicas, chamadas coenzimas, né?
A coenzima, ela é uma molécula orgânica que contribui com a ação das enzimas. E também pode ser algumas vitaminas que vão auxiliar nesse processo de catabolismo. Lembra das vitaminas? São substâncias químicas que eu preciso em pequenas quantidades ao longo do dia, né? Para que determinadas funções do corpo funcionem bem. E entre eles o catabolismo, né? A ação dessa proteína. Aqui eu tenho um esquema, né, para mostrar como é que vai ser a atuação das enzimas, né? Tá aí no gráfico. Você tem esse gráfico, ele cresce, ele tem um ápice de energia, né? Ele necessita de uma quantidade de energia e à medida que o processo vai ocorrendo, aquela quantidade de energia vai diminuindo. Então eu tenho, você alimentou, comeu um pedaço de carne, então eu vou iniciar a ação da enzima. Então ela vai ser produzida, ela vai atuar dentro daquela molécula, eu vou dispendiar do meu organismo uma certa quantidade de energia até ela ser totalmente metabolizada. E aí é o que a gente chama de energia de ativação, e aí quando o processo de catabolização, de quebra daquele nutriente ele é encerrado, eu vou ter a produção de aminoácidos que passam para a próxima etapa e a quantidade de energia despendida nesse processo, ela diminui. Então, as enzimas, para a atuação das enzimas, eu preciso de energia, o que a gente chama de energia de ativação. E o uso de enzimas, ela faz com que esse gasto de energia seja menor. Então, se eu não tivesse a enzima, o gasto energético que eu teria no organismo possivelmente seria maior e nós não teríamos condição de digerir determinados alimentos. Como nós temos biologicamente as enzimas, eu tenho um gasto de energia menor e uma efetivação maior do processo metabólico. Quais são os fatores, né? Eu tenho a temperatura, então se elevar a temperatura, a proteína quebra, desnatura. E o grau de acidez, então cada parte do nosso corpo, ela tem um pH. Então, por exemplo, a pepsina que ela vai atuar no estômago, o estômago ela está ali num pH entre 1,5, 2, 2,5. Então a pepsina, que ela vai auxiliar ali na digestão, né, da proteína, ela precisa de um pH 2. Então vamos analisar a seguinte situação. Fui para o churrasco, tem muita carne, né, muita proteína, eu estou comendo e bebendo, né? Tomando muito suco, muita água, o que acontece? A água ela dilui o ácido. Então, quando esse alimento chegar no estômago, não vai ter a ação eficiente dessas enzimas no alimento, porque essas enzimas ela atuam com aquele pH específico. Se o pH, como eu diminuí a quantidade de ácido, o pH subiu. A enzima não vai fazer o metabolismo. Daí, muitas vezes, aquela sensação de entufamento. Você comeu, mas não fez digestão. Ou seja, a enzima que era responsável por quebrar todo o bolo alimentar e transformar em aminoácidos, glicose, ácidos graxos, não atuaram. E daí a digestão foi incompleta. Então é bem interessante a gente analisar, né, como o contexto do processo metabólico também precisa estar na temperatura ideal, né? Então a gente considera a temperatura corpórea, falando do ser humano, e ter o pH ideal. Então, num estado febril, né? No estado febril você tem uma elevação da temperatura. Então, geralmente, pessoas no estado febril, elas não têm apetite, né? Não conseguem fazer digestão direito, geralmente comem menos. Então, você teve uma elevação de temperatura, então todo o metabolismo corpóreo vai ser alterado de alguma forma. E aí a gente fica, né? Mesmo estando com febre, eu preciso me alimentar adequadamente. Mesmo estando com febre, eu preciso tentar caminhar para fazer com que o metabolismo aconteça. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns conceitos sobre proteínas, a importância das proteínas e funções. E nós vamos conhecer um pouco a síntese proteica, agora relacionar um pouquinho com quem manda na casa, né, que é o nosso código genético. Vamos lá?